Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vou gravar esse material para que a gente continue os exemplos sobre delineamento inteiramente casualizado. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui para seguir com essa aula. Então, voltando ali no tema ainda, delineamento inteiramente casualizado, hoje nesse vídeo, vou deixar disponível para vocês a análise de variância para um experimento com dados normais e variâncias homogêneas, e também o cálculo do efeito dos tratamentos. Tá. Então, vou seguir com esse exemplo de experimento aqui, em que nós tínhamos 4 tratamentos, o T0, o T1, o T2 e o T3. Nesse experimento aqui, que era cada um desses tratamentos, podia ser uma combinação entre água residuária de suinocultura e adubação química para adubação do solo. Então, o T0 não tinha nem água residuária, nem adubação química. Zero de água residuária sem adubação química. O T1 era zero de água residuária com adubação química. O T2, 300 metros cúbicos de água residuária por hectare sem adubação química. E o T3, 300 metros cúbicos de água residuária por hectare com adubação química. Então, esses 4 tratamentos, para esses 4 tratamentos aplicados no solo, foram analisados, então, o cobre, o zinco, o pH e a matéria orgânica. Na aula de hoje, então, vou analisar a variável pH. Então, vamos seguir aqui com... Vamos sair daqui. Deixa eu fechar esse e voltar para cá, desculpa. Aqui. Tá, então temos aqui um delineamento inteiramente casualizado. Por que inteiramente casualizado? Porque todas as parcelas de solo eram muito homogêneas, as plantas entre si eram homogêneas, então a única variabilidade que a gente tem lá, o único fator são esses tratamentos, o T0, o T1, T2 e o T3. Então, o objetivo desse experimento, para cada uma daquelas variáveis resposta que nós temos lá, matéria orgânica, pH, cobre e zinco, avaliar se a aplicação dos tratamentos promove diferença significativa nesses parâmetros. Então, como que segue os passos, né, da análise de dados? Primeiro, a gente segue com uma análise descritiva, que vai ter lá média, desvio padrão, coeficiente de variação, alguns gráficos, pode também ter mediana, quartis. O objetivo da análise descritiva é conhecer um pouco melhor nosso banco de dados e os nossos tratamentos. Depois disso, a gente faz aquela verificação dos pressupostos, que são a distribuição normal de probabilidade, e verificar se há homogeneidade das variâncias. Então, para a distribuição normal, nós usamos o teste de Shapiro-Wilk, pode ser outro teste, mas esse é bem usual. E para verificação da homogeneidade de variâncias, usamos o teste de Bartlett. Quando o nosso conjunto de dados, a nossa variável resposta, possui distribuição normal e variâncias homogêneas, a gente pode seguir para análise de variância, que é o método usado para comparar se todos os tratamentos são iguais entre si, ou se há pelo menos um tratamento diferente dos demais. Então, quando há pelo menos um tratamento diferente dos demais, a gente segue para um teste de comparação de médias, para verificar quem é diferente de quem. Também é possível fazer uma análise do efeito dos tratamentos, que é o momento em que a gente pode verificar a influência, medir quanto cada tratamento afeta na variável resposta. E depois interpretamos esses resultados. Quando a gente fala de testes de comparação de médias, nós podemos ter diversos deles. Então, o teste de Tukey, o teste de Duncan, o Dunnett, o Sheffer. Então, existem muitos outros além desses aqui. Esses são um dos mais utilizados. E cada um tem lá o seu propósito. Depende também de qual é mais usual com a área, ou de acordo com o objetivo do experimento. Por exemplo, o teste de Dunnett, ele compara as médias contra um tratamento controle. Então, ele não compara todos os tratamentos entre si, compara cada tratamento com um controle, caso ele exista no experimento, tá? O teste de Tukey é muito utilizado, porque ele compara todas as médias entre si, e é bem utilizado principalmente na agronomia, na área ambiental, na área de alimentos, tá? Mas a qualquer momento podemos conversar mais sobre os testes de comparação de médias. Aqui eu fiz um fluxograma só para a gente entender o caminho que a gente segue para a nossa análise de dados. Então, pego lá minha variável resposta, faço a análise descritiva dela, e aí seguimos aqui. Vamos verificar se tem distribuição normal e variâncias homogêneas. Distribuição normal usando o teste Shapiro-Wilk e variâncias homogêneas usando o teste de Bartlett. Tá.
Então, testo distribuição normal. Caso tenha distribuição normal, venho para cá, sim. Testo variâncias homogêneas, se tiver variâncias homogêneas, então sim. Sigo para a nova e teste de comparação de médias. Então, é esse caminho que eu vou fazer agora com vocês, esse exemplo. Na sequência, terão os outros casos, né? Quando não há distribuição normal e não há variâncias homogêneas. Um detalhe que eu ressalto aqui é que esses testes, tanto de distribuição normal quanto variâncias homogêneas, podem ser realizados direto na variável resposta ou também na análise de resíduos da ANOVA. Então, quando a gente tem essa análise de variância, é possível encontrar os resíduos dessa análise, porque ele é um modelo, né? Um modelo estatístico. A análise de variância é um modelo estatístico. Então, a partir dos resíduos desse modelo, nós também podemos aplicar o teste de distribuição normal e variâncias homogêneas, já que essas suposições são feitas nos resíduos do modelo, ok? Tá, então agora nós vamos fazer as análises usando lá o software RStudio. Então, saindo um pouquinho aqui da apresentação, vamos para o RStudio. Então, seguindo aqui, vocês têm acesso, né, a esse arquivo de comandos e o arquivo de dados. Então, aqui dentro do RStudio, então, eu vou importar meu arquivo de dados. É um arquivo que está no Excel, está disponível para vocês lá na pasta da aula. Vou encontrar ele aqui, por exemplo, o meu está aqui, ó. E aí, para facilitar as análises, então, eu vou fixar o nome desse conjunto como dados. Dados, tudo minúsculo. Então, aqui estão todos os meus tratamentos, cobre, zinco, pH e matéria orgânica. Chamo esse conjunto de dados como dados, tudo minúsculo, e importo. Então, aqui está meu conjunto, já abriu aqui. Então, eu vou aqui para meu arquivo de comandos. Então, primeiramente, vou ler esse conjunto de dados aqui dentro, ó. Então, lembrando que para executar os comandos, nós sempre usamos Ctrl Enter, aqui no RStudio. Então, eu tenho aqui minha coluna de tratamentos, cobre, zinco, pH e matéria orgânica. Então, agora eu vou analisar a variável pH. Então, vou chamar de resposta, para que todos os demais comandos aqui, quando eu trocar a variável resposta, não tenha que ficar trocando o nome da variável. Então, eu vou chamar de resposta. Então, a resposta é quem? Resposta recebe dados pH. Então, resposta. E tratamentos é a coluna de tratamentos. Nesse caso, coincidiu um nome, mas minha coluna de tratamentos poderia ter diversos nomes. Então, para facilitar, deixei como tratamentos tudo minúsculo. Esses primeiros comandos que eu tenho aqui, ele calcula tanto a média, a variância, o desvio padrão, coeficiente de variação e organiza isso tudo numa tabela. Então, aqui, como resultado, nós temos para o T0, média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, para o T1, para o T2 e para o T3. Então, esse resultado, ele pode ser copiado daqui, colado lá num editor, num Word, por exemplo, e transformado numa tabela que pode ser inserida no trabalho. Um detalhe interessante é que se o nosso texto está em português, então as casas decimais devem ser convertidas, o separador decimal para vírgula, e também como o nosso banco de dados, ele possui, voltando aqui, ó, duas casas decimais para as variáveis, então é usual que esse resultado aqui nós representamos com 3 casas decimais no máximo, ok? Desculpa. Então, isso também é uma alteração que nós podemos fazer na edição. Aí, a partir de agora, nós podemos fazer alguns gráficos. Então, aqui eu tenho esse gráfico que é de pontos, né, que mostra como cada tratamento se comporta para cada uma das repetições que eu tenho lá. Dá para notar aqui que o tratamento T2 e o T3 possuem as repetições com os menores valores de pH. Há um detalhe interessante. Aqui nós estamos analisando a variável pH, então vou alterar aqui o nome do gráfico, o eixo Y do gráfico. Senão fica errado lá no nosso gráfico. Deixa eu fazer novamente. Aqui. Então, para a variável pH, nesse momento, a interpretação que a gente pode dar para esse gráfico é simplesmente entender se as repetições entre si, elas estão muito próximas, se elas estão distantes. Essa informação também a gente consegue observar lá pelo próprio desvio padrão de cada tratamento, mas aqui de uma forma visual. Então, se for interessante, esse gráfico pode ser inserido no trabalho ou não. É mais uma forma de conhecer a distribuição dos pontos em cada tratamento.
Aí vou seguir aqui com um gráfico box-plot. Esse gráfico ele é muito utilizado na estatística com o objetivo de verificar se tem algum ponto discrepante. Caso tenha, o ponto vai se destacar, assim, vai ser uma bolinha, um asterisco, alguma marcação que indica que tem um ponto muito diferente dos demais. Como a gente já tinha visto no gráfico de pontos, eles são bem similares entre si, então aqui no boxplot ele não demonstrou nenhum ponto discrepante. E segue uma tendência de valores maiores de pH para o T0 e para o T1 e menores para o T2 e para o T3. Ainda que a gente não pode inferir se há diferenças estatísticas, é apenas uma visualização descritiva dos nossos dados. Então, agora vamos seguir para nosso teste de hipótese. Então, vamos testar tanto a normalidade. Então, o teste de normalidade. Aqui estão, quais são as hipóteses desse teste? H0, os dados possuem distribuição normal. H1, os dados não possuem distribuição normal. Então, usando o teste de Shapiro-Wilk aqui, deu 0,23. Como que eu decido se tem ou se não tem distribuição normal? Então, a regra de decisão, até escrever aqui para ficar mais fácil, ó, quando esse p-valor do teste, p-valor está aqui, ó, for menor que 0,05, estamos supondo 5% de significância. Então, 0,05 seria 5%. For menor que 0,05, rejeitamos a hipótese H0. Então, 0,23 não é menor que 0,05. Logo, eu não rejeito a hipótese H0. Ou seja, os dados possuem distribuição normal de probabilidades. Isso, para nossa análise estatística, é muito bom. Tudo bem, então tem normalidade. Agora vamos verificar se as variâncias são homogêneas. O que significa verificar se as variâncias são homogêneas? Vou voltar aqui no boxplot para tentar ilustrar um pouquinho melhor isso. Dá para notar aqui, ó, se a gente for olhar aqui, o T0 e o T1, eles têm uma variabilidade parecida. Ó. Se eu pegar o tamanho da caixinha aqui do T0 e o tamanho da caixinha do T1, elas são bem parecidas entre si. Agora, aqui no T3, a gente vê que é reduzida essa faixa de pH do T3, ou seja, o T3 variou menos. Isso a gente pode confirmar pelo coeficiente de variação, pela variância, pelo desvio padrão. Esse teste de homocedaticidade está fazendo o seguinte, está verificando se é possível comparar essas coisas. Por exemplo, o T2, ele tem uma variabilidade maior. Será que estatisticamente essa variabilidade é aceitável? Será que essa variância desses tratamentos, elas são homogêneas entre si ou são muito diferentes? Há uma diferença, é claro, mas será que estatisticamente a gente pode dizer que essa diferença é significativa ou não? Então, é isso que o teste de homocedaticidade está fazendo. Ele está verificando se essas variâncias são homogêneas entre si ou então se a diferença entre elas é tão grande que elas não são consideradas homogêneas. Então, quais são as hipóteses do teste de homocedaticidade ou de variâncias homogêneas? Então, H0, os dados possuem variâncias homogêneas. H1, os dados não possuem variâncias homogêneas. Então, aqui usando o teste de Bartlett, resposta